Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia lhe mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. José, filho de Davi. Irmãos e irmãs, a igreja no mundo hoje todo celebra o glorioso São José, nesse tempo de quaresma, da penitência, também na liturgia do roxo, da sobriedade. Nós temos essa grande festa. Hoje é um dia de muita alegria no mundo inteiro. Hoje é solenidade de São José, de modo especial para nós, que temos São José por nosso padroeiro. E dentro desse ano, o ano de São José. Portanto, para nós aqui em Alto Piquiri, é um dia muito feliz, muito alegre. Tem sido um ano, para quem tem gosto na fé, né? Um ano muito especial, tempos muito especiais. Por termos São José como padroeiro e porque o Espírito Santo tem suscitado na igreja a figura de São José como um remédio, uma resposta e uma esperança para esses tempos que vivemos. O Espírito de Deus, ao longo da história, mesmo antes de Jesus e da igreja, mas também depois de Cristo, hoje e sempre, o Espírito Santo, de vez em quando, suscita, levanta carismas, perspectivas que reforçam a fé que a gente tem, mas como que jogando uma luz sobre coisas que às vezes estavam ofuscadas ou que finalmente chegou a sua hora. E nós estamos no tempo de São José. Já há algum tempo São José vem crescendo muito no coração de tantas pessoas da igreja. E agora com esse ano que o Papa Francisco dedicou a São José, isso para quem tem gosto na fé, nas coisas de Deus, é uma grande alegria. E precisa ser de modo especial para nós, porque é o padroeiro da nossa paróquia. E nós celebramos hoje então, meus irmãos, esse grande homem, instrumento de Deus, um homem preparado por Deus ao longo dos séculos, desde que Deus fez a promessa a Davi, que nós ouvimos na primeira leitura. O profeta Natã vai até Davi dizendo, em nome do Senhor, Deus diz: Natã vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias, Davi, e você for morrer, repousar com os teus pais a morte, eu suscitarei depois de ti um filho teu, confirmarei a sua realeza. E aí no evangelho de hoje, quando o anjo aparece em sonho a José, como é que o anjo chama José? José, filho de Davi. Como é que foi a profecia? Davi, suscitarei um filho teu. Portanto, São José está profetizado e está guardado no coração de Deus por séculos. Por que o padre está dizendo isso? Porque até mesmo na teologia da igreja, no estudo da Sagrada Escritura, talvez por muito tempo São José, na foto da Sagrada Família, ele era quase que como um acessório. O importante é Jesus, óbvio, o Senhor e Salvador, a Virgem Maria, que é fundamental na salvação e que abaixo de Jesus está a Virgem Maria. Nossa Senhora não é uma santa como outros santos da igreja, e ela é sim maior que São José, tanto que o anjo vai dizer: não tenha medo de Maria,
Maria, para muitas pessoas, é assustadora e estava assustando o próprio José. Ter para si como esposa aquela que é esposa do Espírito Santo. Mas São José, meus irmãos, também é profetizado, preparado, escolhido e desejado. São José não foi coisa de última hora, como se Deus dizendo assim, bom, está tudo pronto. Faltou o pai, né? Faltou o marido. Vem cá você. Não. São José foi escolhido nos séculos, preparado nos tempos. Quando o profeta Natã então vai dizer ao rei Davi, Davi, você vai morrer, mas um dia Deus vai levantar um filho teu, e será ele que construirá uma casa para o meu nome, eu o firmarei para sempre em seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e o teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, seu trono é para sempre. O profeta está falando de Jesus. Mas quando o anjo chama São José de filho de Davi, fica muito claro para nós o papel tão importante, grandioso e maravilhoso que São José tem na história da salvação como o pai desse grande rei. Portanto, São José não é homem comum, ele é um filho de Davi, do grande rei Davi. E São José carregou consigo, atuou na sua vida, espelhou na sua vida todas as virtudes que fazem um santo. Por isso São José é chamado na Sagrada Escritura, José era um homem justo, justo é santo. E São José espelhou na sua vida uma das características da santidade que estava no rei Davi. Por que Davi ganhou essa promessa? Davi, o Salvador do mundo, vai ser descendência tua. Porque Davi aqui teve um gesto de generosidade para com Deus. Um dia Davi chamou Natã para conversar e partilhou com Natã, esse profeta, um sentimento. Lembra dessa história? Natã, não tô legal. Deus me deu vitória sobre os inimigos, Deus me deu riqueza e bens materiais, Deus me tirou lá do meio das ovelhas, vivia lá levando queijo para os meus irmãos. Olha onde eu estou, Natã, isso é vida, rapaz. Eu vivo como um príncipe, como um rei, e o povo construiu para mim um palácio de cedro. Enquanto isso, Natã, a arca do Senhor, que era onde o judeu guardava as tábuas com a lei de Moisés, um pedacinho do maná do deserto e o cajado de Moisés, né? Para eles é como se fosse o sacrário que nós temos nas nossas igrejas. Ele diz, Natã, eu num palácio de cedro, Deus fez tudo isso por mim, Deus me abençoou, podre de rico, saudável, e a tenda e a arca do Senhor morando lá fora ainda em tendas, porque o povo carregava a arca da aliança nas tendas, até que se estabeleceu, e ainda não havia sido construído um templo, uma igreja para Deus. E o povo tratou com muito carinho o rei Davi. E Davi então ficou não está certo isso, né? Não está certo isso. Eu preciso fazer algo para Deus. E aí então Natã vai dizer, faz o que o teu coração está pedindo, Davi, seja generoso assim. E Davi então foi gastar muito tempo e dinheiro em construir um templo maravilhoso para guardar a arca, uma casa para Deus. É por isso então que Deus falou para o Natã, Natã vai dizer para ele vai construir uma casa para mim, eu aceito, mas porque ele resolveu fazer algo para mim, que nem era obrigado a fazer, que ninguém nem estava cobrando fazer. Veja, foi uma decisão do rei Davi. Muitas pessoas do povo, que estavam também eles prosperando junto com o rei Davi, eram tempos de paz para Israel, portanto muitas pessoas construindo de novo suas casas, aumentando seus terrenos e patrimônios, vendo o seu rei num templo, numa casa de cedro. Muitas pessoas do povo também não tinham percebido que a casa de Deus tinha que ser feita de um jeito à altura de Deus. Foi uma iniciativa de Davi. Davi não estava sob pressão. Ele quis ser generoso para com Deus. E aí então Deus diz, Natã, ele quer construir uma casa para mim? Fala para ele então que de mim ninguém ganha em generosidade. Fala para ele então que eu não perco para ninguém em generosidade, em bondade, porque ele vai fazer isso para mim, vai lá dizer o que eu vou fazer para ele. O nome dele vai para a história. E Israel e o mundo vão ser salvos, não por qualquer um, mas por alguém que tenha que ser chamado filho de Davi.
E essa marca ficou em Jesus depois. Como é que os doentes clamavam a Jesus, Bartimeu, Jesus, filho de Davi? E São José também espelhou, reproduziu e atuou na sua vida com profunda generosidade pelo homem que foi. Assim como o seu pai, Davi, alguns séculos antes, quis construir para Deus uma casa bonita, digna, São José construiu para a Sagrada Família, Jesus e Maria, um lar, uma casa. São José também foi generoso no desprender-se de si. São José também foi generoso ao ouvir do anjo: José, não tenha medo, e escolher não ter medo. A generosidade causa medo nas pessoas. Gente, quando a gente fica sabendo de uma obra de igreja, quando a gente fica sabendo de alguém meio próximo, passando uma situação financeira muito apertada, tudo que requer o nosso bolso causa medo. Tudo. Impressionante. Impressionante. Por que tantas brigas, discussões em família? Por que às vezes tantas polêmicas com a igreja? Por quê? Quem vê pensa que o sujeito vai perder o patrimônio dele, a partir de hoje ele ficou pobre, vivendo da providência, se precisar pagar. Mentira! Qualquer coisa que nos belisque um pouco na nossa generosidade tem um poder de desestabilizar as pessoas. Isso é tão feio. E São José viveu como seu pai, o rei Davi, numa profunda generosidade, gratuidade com Deus. Meus irmãos, com Deus a gente não vive só na base da lei, porque o amor supera a lei. O amor, ele está muito além da lei, ele está muito além do mas precisa. O amor é outra coisa. Amor e fé andam juntos. Se a gente não tem fé, o nosso amor não tem poder. Se a gente não tem amor, a nossa fé não tem atitude. E São José reproduziu então as virtudes do seu pai Davi, corajoso como o rei Davi. Davi matou gigante, matou Golias. José, um homem de tanta coragem. José, um espelho para os homens desse tempo. Talvez uma das características mais tristes da masculinidade ou da ausência dela nos tempos de hoje é a falta de coragem. Cadê a coragem dos homens? Cadê os homens corajosos? Jesus amado. A dificuldade de assumir compromisso, a dificuldade de terminar o que começa, a dificuldade de se lançar, de se dar. Nós ouvimos aqui José: não tenha medo de receber Maria por esposa, não tenha medo de ser pai, não tenha medo de dar um nome para o menino. O medo de ser pai, o medo de ser esposo, o medo de casar, o medo de se vincular à igreja, de assumir compromisso. Um bando de homem frouxo, marica, bundão. Eu ia falar Zé Mané, mas não vou, porque Zé vem de José e hoje é o dia dele, fica esquisito. Então tira o Zé Mané, mas pode ficar com o resto. Homens que quando vão percebendo Deus se aproximar dele, e a gente sabe que quando Deus se aproxima, Deus pede coisas ruins a serem renunciadas e coisas boas a serem melhoradas. A gente sabe que quando Deus se aproxima, Deus muda sonhos, agendas, épocas. Que coisa mais triste, quantos homens poderiam ser verdadeiros José na grandeza, sente Deus chegando, se treme igual uma menina, vira as costas e sai correndo. São José é um exemplo de homem, de masculino inteiro, um homem sarado por dentro, curado por dentro. Como é feio, gente, um homem mimimi. Como é feio um homem emburrado. Como é nojento um homem melindroso. Talvez algumas de vocês aqui, minhas irmãs, tem isso dentro de casa. Tem marido que não está aqui por quê hoje? Porque está com um tubo na boca? Porque ele está no cemitério, tadinho. Porque ele está trabalhando. Tem marido que não está aqui por causa do que hoje? Porque é melindroso, mimizento, magoado com Deus, com vida, com igreja, com padre, com a fulana que passou, não cumprimentou, vive lá. Coisa mais triste do mundo é um homem que perde para milindre. Coisa mais triste do mundo é um homem que não sabe lidar com o seu interior, não sabe cicatrizar suas feridas. Coisa mais triste do mundo é homem boquejento, falador, rebatedor, tudo porque é mimizento. Acha o mimimi em São José, você não acha. Acha em Rei Davi, você não acha. Um grande exemplo da coragem que o masculino tem que ter. Claro, as mulheres também precisam de coragem na vida.
Sobretudo se o homem que tinha que ter coragem que você casou não tem, aí você tem que ter dobrada, né? Então garra no São José também. Mas isso é próprio do homem. E São José foi assim. E aí então nós cantamos no Salmo, né? Eis que a sua descendência durará eternamente. Jesus é descendência de São José, descendência que dura eternamente. A igreja é descendência de Jesus e São José, que dura eternamente, que sobrevive aos séculos, que sobrevive aos tempos. Meus irmãos, nossa fé e o nome de Jesus tem durado e durará para sempre. Já passou por cada situação a igreja. E aí você olha para a sua vida, eu olho para a minha. Todos nós, eu acho que hoje poderíamos dizer assim também: Ih, padre, eu também já passei por cada uma nessa vida que se eu vou começar a contar, eu vou ficar o dia inteiro. É ou não é? Durará eternamente. A fé, meus irmãos, é a única coisa que sobrevive a tempos, pandemias, crises, épocas. E cá estamos nós, tantos séculos depois, celebrando São José e o Senhor Jesus, porque durará eternamente. Quem se apega a Deus, quem vive em comunhão com Deus, não é saber que Deus existe, é estar em comunhão com Ele. Quem entra em comunhão com Deus, dura eternamente. A nossa vida, meus irmãos, não tem que ser uma sucessão de atropelos. A nossa vida é uma sucessão do projeto de Deus. Quando a gente está em Deus, a gente simplesmente sabe que hoje pode ser na minha vida uma página muito triste, mas ela faz parte de algo muito sagrado. Isso aqui é sagrado, sim ou não? Só quem está vivo. Isso aqui é sagrado, sim ou não? Sim. Portanto, cada página faz parte, não é isso? Cada página é importante, sim ou não? Pois muito bem, meus queridos, tem página aqui que é muito feia. Tem página aqui que é muito triste, mas elas não estão soltas. Quando eu vivo em Deus, e hoje nós vamos fazer a nossa consagração a São José, muitas pessoas fizeram junto com o padre os 33 dias de consagração a São José. Você pode até estar num dia terrível, você pode até estar numa página, não, né? Às vezes você está num capítulo, uma página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, 15 páginas, 16 páginas, triste, sofrido, difícil, mas você sabe que não está solto. Está dentro do desígnio de Deus para você, para a sua casa, para a sua história, para a sua vida. Por isso que hoje nós vamos nos consagrar a São José, para que nós possamos durar eternamente, porque nenhum de nós está solto. A menos que queira. A menos que você queira estar solto, igual folhas ao vento. Mas você pode estar grudado, ligado, vinculado a Deus, através de São José. E aí, meus irmãos, São José, grande exemplo de fé. São Paulo vai nos falar do nosso pai Abraão, o primeiro grande patriarca da fé, primeira grande coluna da fé, Abraão. E São José é um modelo e é o último dos patriarcas na fé, que começou lá em Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José, o último. Pai na fé. E olha o que a fé diz, né? Olha o que Paulo fala sobre essa fé. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, não da lei, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão e a sua descendência. O que Deus disse a Abraão? Abraão, você será pai de multidões. Por causa da lei? Não. Abraão cumpria com a lei de Deus. Mas cumprir com a lei de Deus, minha gente, cumprir só com a lei de Deus, não traz grandes coisas para a vida. De onde é que veio tudo que Deus prometeu a Abraão? De Abraão ser um bom moço, ele não fazia mal para ninguém, ele não matava, não roubava. Da fé. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua tenda, vai ali fora um pouco, olha para o céu. Consegue contar as estrelas do céu, Abraão? Não. Consegue contar a areia do mar, Abraão? Não. Pois muito bem, assim vai ser a tua descendência, só que sai da tua terra, sai da tua parentela, se desinstala. Ó, Deus me perdoe, sai da casa da mamãe. Se não, filho, nada do que eu tenho escrito para você vai ser lido, você precisa sair. E Abraão vai peregrinar na fé, vivendo a lei de Deus. Ele não mata, ele não rouba, ele é gente boa igual você, quase um santo. Até que um dia Deus fala, né?
Abraão, pega o Isaac, teu menino. Isaac, que significa alegria, gargalhada, né? Porque ele foi pai já com mais de 90 anos de idade. Então, quando Abraão viu Sara, sua esposa, idosa, com aquela barriga enorme, e o menino nasce, e ele vê que é menino. Isso para o judeu, filho homem é um negócio, né? O primogênito, vai dar herança. Que ele pegou o Isaaczinho, gente, foi cortando um umbigozinho, aquele saquinho roxo, pretinho, assim. Ele mesmo fez o parto. Rapidinho ele foi lá no calçadão lá, comprou aquele macacãozinho verde, branco, chuteirinha, já botou no menino. Aí a mulher falou, vai chamar como, bem? Que era o homem também que dava o nome, né? Não tinha nem muita opinião, não, viu, filho? Isaac. Isaac significa alegria. Mas também era a palavra que se dizia, que se usava para risada. Gente, o Abraão olhava para o menino, vinha aqui nas orelhas o sorriso dele. Abraão remoçou e ficou mais novo. Nossa, até a coluna dele encaixou. Ele ficou até mais alto, mais ereto. Por causa do Isaac. Um dia Deus fala, Abraão, pega o teu filho, lenha, corda, pega a faca e vai com ele lá no alto do monte. Sacrifica teu filho para mim, devolve ele para mim. E aí então Abraão faz aquele caminho, né? Tão dolorido para um pai. 4 dias ele anda com o menino. E aí o Isaac já era grandinho, desse tamanho, carregando a lenha, bolinha de futebol, a faquinha. Olhava para o pai e falava, papai, tem lenha, tem corda, tem faca. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Que ele já era acostumado com isso, né? Ver o pai sacrificando a Deus as criações, os dízimos, as ofertas. E Abraão olhava e falava, meu filho, Deus proverá. Pergunta isso para o pai, não. Deus proverá, nós estamos na mão dele, vamos. E foi. E chegou lá na hora de sacrificar o filho, o menino amarrado. Quando ele ergue a mão, uma voz grita, Abraão! Ele olha para trás, um anjo do Senhor diz o que para ele? Não faça isso. Agora eu sei que temes o Senhor. Abraão olha de novo e tem um cordeiro pendurado numa árvore. E Deus proveu o cordeiro do sacrifício para Abraão. É por isso que São Paulo vai dizer que Abraão, acreditando contra toda a humana esperança. Por quê, meus irmãos? Deus não prometeu para Abraão que ele seria pai de multidões? Ele está perto dos 100 anos. Quantos filhos ele tem para gerar essa descendência abraônica? Um só. Se esse menino morre, como é que fica a descendência? Porque eu fazer outro filho, ele não dava conta. Deus proverá. Abraão acreditou contra toda a humana esperança. Ele se confiou a Deus pela obediência, pela perseverança e pela fé. E é por isso que Deus disse a Abraão. A grande promessa a Abraão, então, não veio do fato, meus irmãos, dele ser um gente boa, que não mata, não rouba e não faz mal para ninguém. Veio do fato de Abraão ter vivido na sua vida, na sua história, um momento de fé. Corresponder à fé. Muitos de nós estamos matando a fé, apesar de sermos bons. A gente não faz mal para ninguém, mas a gente não se lança em Deus, a gente não pula. A gente não vai para o colo dele, nós somos tacanhos, mesquinhos. E é por isso que muitos de nós vamos passar, meus queridos, a vida nessa terra sem nunca ter provado do poder do Espírito, da honra de Deus, porque a gente não bota um pé sem antes Deus pôr o chão. Coloque o pé, se mova, escuta o que Deus fala dentro de você. Como Abraão fez, e São José é exemplo desse Abraão, que acreditou contra toda a humana esperança e por isso firmou na esperança a sua fé. E é por isso que Deus fez promessa tão grande a Abraão. Existe, meus irmãos, um nível a mais na vida. O primeiro nível é esse nível da ética, do bem comum que a gente tem que viver. Mas existe o nível da fé, não da lei. Foi por causa da fé, não da lei. Eu quero acreditar que todos nós estamos cumprindo com a lei. Quero acreditar que todo mundo aqui hoje está dentro da lei de Deus. Mas quantos de nós, junto com a fé, com a lei, estamos também na fé, não só na lei? A lei não faz um homem ser fecundo, a lei não faz um homem ser patriarca, a lei não faz uma mulher ser uma bênção, a lei não faz. A lei é o mínimo necessário. Sem ela não tem jeito, mas é muito mais, é para cima disso. E São José também viveu
acima da lei. Por quê? Quando Maria fica grávida, então, disse o Evangelho, São José se apavora. A Virgem Santíssima recebe a visita do anjo, toma posse que está grávida. No outro dia, ela não vai nem no laboratório fazer exame, ela não espera um mês. Ela já vai correndo ao encontro de Santa Isabel, lá no alto da montanha, em Carém, 150 quilômetros. Fica com Isabel 3 meses, mas até ela chegar, até ela voltar, Nossa Senhora ficou lá uns 4 meses e meio. Quando volta, Nossa Senhora tinha 13, 14 anos, quando São José bate o olho, ele viu, está grávida, com a barriguinha de azeitona, né? Eu falo porque eu imagino Nossa Senhora uma mocinha franzininha, aquela azeitoninha. Já. Quando o José bateu o olho, falou, o que aconteceu? E aí vem toda a beleza de São José. Primeira coisa, São José tem total e certeza absoluta que o filho não é dele, ele não era casado com Maria. Se eu não sou casado com ela, óbvio que o filho não é meu. Olha que coisa rara. Ele não tinha nem possibilidade de ser o pai da criança. Por isso que na imagem de São José tem sempre o lírio. Olha quantos lírios nós temos aqui. O lírio, a flor branca da pureza que se abre, é o lírio da castidade. São José é exemplo de homem casto, de homem fiel, de homem viril, corajoso, porque casto. A castidade faz o homem ser viril. A castidade, no estado de vida de cada um, portanto, São José não era casado, ele vivia a castidade de um homem solteiro. A castidade faz o ser humano ficar firme. Firme. Tem muita mocinha, muita menina aí, tomando remédio, sentindo uns negócios, quero assustar ninguém não, mas geralmente toda regra tem exceção, é verdade. Mas geralmente quase sempre, junto com as exceções, mas geralmente quase sempre, uma boa confissão, viu filha, da tua vida sexual, afetiva, curaria você de dentro para fora. E está matando para você, o que está te matando é o teu fogo, que arde sem se ver e sem mãe suspeitar. Ou às vezes até sabe, que o que tem de mãe que vem na missa junto, bota na fila da comunhão junto, e foi você que levou no ginecologista para encher de anticoncepcional uma menina de 16, 17 anos, eu espero que a senhora se acerte com Deus um dia, sua maluca. Olha aqui, o lírio da castidade, um homem casto, e por isso, corajoso, viril e enérgico. Porque a castidade dá força para a alma. Homem casto, mulher casta, sexualmente puro. Isso vale para os casais também. Isso vale para o matrimônio também. Muito matrimônio indo para o brejo. Muito marido e mulher que não se tolera, não aguenta ouvir a própria voz um do outro. Porque estão tudo com a alma esmigalhada de pornografia, de motel. Como é que pode uma pessoa que vem à missa comungar levar a mulher no motel? Aquele antro de demônio. São José, o lírio da castidade. A castidade torna viril a alma, fortalece a alma. Quem é casto, mas é casto de verdade, não é esse povo que vive amarrado no toco aí, olhando para o mundo lá, falando, ai, não pode fazer as coisas, por que não pode? As minhas amigas podem. Não. Como está dentro, a pureza. Quem é puro é forte, quem é puro é firme, quem é puro tem norte com a vida. São José então vê Maria e já exercita um dom, a castidade. Não é meu. Eu simplesmente não pode ser meu. Você não é minha esposa, como é que o filho é meu? E aí ele vai sentir o medo. Maria conta para ele. E, gente, São José acreditou em Maria. Você acha que São José olhou e falou para Maria, mentira, sua danada. Ele conhecia Maria. E aí ele se viu diante de um mistério. Está grávida, não é meu e não é de ninguém, mas está grávida. O nome disso é mistério. Não é isso? Isso é mistério. Está grávida, não é meu, não é de ninguém, mas está grávida. Não é de ninguém, mas está... Mistério. E diante do mistério, qual é o único lampejo que ele tem? A palavra de Nossa Senhora. E São José então sentiu medo de Maria, medo do menino que estava ali dentro, medo da missão. Como é que eu vou ser pai daquele que foi prometido por Davi? Como é que eu vou ser esposo de uma mulher dessa?
e porque José vive acima da lei, ele vai além da lei. O que a lei dizia? Se a tua mulher, se a tua noiva ficar grávida e não for teu, devolve para a família, denuncia. E era direito da família e da comunidade e das partes prejudicadas, portanto a própria família de São José, porque tinha a questão do dote, já tinha dado prejuízo esse casamento. Era direito apedrejar a moça. E ela morre. E São José seria injusto? Ele seria justo. O filho não é meu. O que a lei diz? Um dia não perguntaram isso para Jesus? Mestre, essa mulher foi pega em adultério. O que a lei diz? A lei diz para apedrejar essa nobre senhora aqui que estava na cama de homem casado. Tu, porém, mestre, o que o senhor diz? E aí Jesus faz com aquela pecadora o que um dia o pai dele fez com a própria mãe. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele salva aquela mulher. Porque Jesus mudou a lei? Não, ele foi além da lei. Filha, vai, não peques mais. Qual é o objetivo da lei? Matar mulheres? O objetivo da lei é matar o adultério. Então não peque mais, que a gente resolveu a lei. Jesus vai além da lei, na fé, na misericórdia, como São José foi. O que ele decide então? Usar da lei com Maria? Não, usar da fé e da misericórdia. Ele começa a pensar, eu vou fugir, eu vou embora à noite. Vou embora à noite, essa barriga termina de crescer, e eu entro para a história como um criminoso, como um homem irresponsável, como um homem que faz e não assume. Sumo no mundo, ela continua viva porque ela é inocente. O menino nasce e eu me escondo em algum lugar. E aí diz a palavra, enquanto José, porque era justo, não querendo denunciar Maria, começa a ter esse plano. Ele começa a meditar, ele começa a pensar. Assim como você e eu, a gente precisa ter um plano na vida. Deixa eu te perguntar para você. Você tem um plano? Você tem que ter um plano. Não para você executar, porque Deus vai mudar tudo, mas você precisa ter um plano. Deus só dá um plano para quem tem um plano. Deus só dá um caminho para quem sente que tem um caminho. Ele vem e muda tudo, mas você precisa ter. Então José começa a pensar a respeito. São José é exemplo de paciência, oração, enquanto ele reza, enquanto ele pensa. São José não era um homem afobado, precipitado. Esse tal pau da barraca também. Não, ele está rezando. Se fosse nós hoje, fazendo uma novena para São José, esperando mais uma semana, não decidi isso até hoje, vou decidir isso agora, para quê? Não é? Gente, até para fazer o que é errado, você tem que ser inteligente, você tem que ser empático. Não terminou o casamento até hoje, vai terminar na véspera do aniversário da filha que tem depressão, muito apegada no pai. A senhora é louca? Sofreu até hoje, filha, sofre mais uma semana. Eu acho engraçado, pô. Não terminou o noivado, o namoro até hoje, aí resolve terminar dia 22 de dezembro. Oh, meu Deus. Mas você tinha que ter visto isso entre outubro, agora ficou para janeiro. Isso não é hora de fazer isso. São José é um homem que pensa, um homem que reza. E em quem pensa e reza, Deus encontra lugar. O anjo então vai em sonho. Olha que lindo. Sonho, para dizer da pureza de São José. Um homem aberto a Deus. Deus fala com ele, nem que seja em sonho, no mais profundo. Porque quando a gente dorme, a gente se desliga, né? É por isso que a gente sonha com coisa tão feia. É por isso que às vezes você tem um sonho que te dá vergonha. Porque quando a gente dorme, a gente soltou todos os freios que o nosso bom senso, a razão, não posso pensar isso, não posso sentir isso, não posso desejar aquilo. A gente se freia. Quando dorme, lá pelas tantas, está sem freio, aí sobe as nossas verdades. São José, quando dorme, no meio da madrugada, quando não tem mais camadas nele, o que tem dentro dele? Um lugar onde Deus fala. Ali o anjo aparece. Que São José não tem pecado não confessado, São José não tem mágoa guardada, São José não tem ambições inconfessáveis. Ele é limpo, então quando ele dorme, ele enxerga, ele acorda. E que lindo, gente! São José dormia. Dormir é sinal da presença de Deus, não na missa.
não na missa. Mas fora dela, o sono é sinal de Deus. Dormir, gente, como é difícil dormir às vezes, não é? A gente fica ansioso. Ai, vai ter um concurso, vai ter uma prova, vai ter não sei o quê, está chegando tal dia. Quando a gente tem muito assunto, o zóio estala à noite, você não fecha. São José, dormia, aquele ronquinho fininho. A fé de São José, a fé que restitui e restaura o sono. E por que José dormia? Porque José conhecia a palavra, conhecia o salmo. Não dorme nem cochila aquele que te vigia, o guarda de Israel. Eis que tenho sempre diante dos meus olhos as tuas muralhas, ó Jacó. Deus está acordado, por isso eu posso dormir. Deus está vendo, por isso eu posso ficar em paz. Deus sabe, por isso eu não preciso pecar nem me precipitar, porque Deus está sabendo da situação. Então é o sono da fé, não da fuga, né? É o sono da fé. E aí o anjo fala com ele e convida ele: José, filho de Davi, porque José estava com medo. Era como se o anjo estivesse dizendo: José, você é descendente do cara que matou Golias, rapaz. Uma das grandes histórias de Israel até hoje é a passagem do mar e a morte de Golias. Você é descendente de um cara que matava gigante, teu pai Davi, matou leão e urso. José, filho de Davi, não tenhas medo. Por isso agora, essa palavra é para você e para mim. Qual é o seu nome mesmo? Eu bato o olho com essa máscara, eu sempre te confundo com outra pessoa. O seu nome como é que é? Renato. Filho de José, não tenhas medo. Porque a história não está evoluindo, não está sendo passo a passo. Agora chegou em você e em mim. Nas nossas ansiedades, nos nossos medos, nos nossos desesperos, na nossa dificuldade de obedecer a Deus, Deus vem para você hoje e diz assim: como é que é o seu nome mesmo? Mário Augusto, filho de São José, não tenhas medo. Davi, não tenha medo porque você é filho de um cara que mata gigante. Como é que é o seu nome mesmo? Mário Augusto, não tenhas medo porque você é filho de São José, o homem que numa madrugada aceitou a missão de Maria, o homem que recebeu de Deus uma revelação e foi só com um jumento, uma trouxa de roupa, lá para Jerusalém, no frio, fazer o recenseamento. O homem que desce para o Egito, 500 quilômetros, fica lá 6, quase 8 anos, como migrante, pobre, sem saber falar a língua, para depois voltar. Você é filho de São José, e São José não teve medo. Como Davi não teve, nós também hoje somos convidados a isso, queridos. Não tenhamos medo de acolher o que Deus pede, de acolher o que Deus sugere. É a ação do Espírito Santo. E você, José, vai ser pai, esposo e pai. Você vai dar um nome, Jesus, que significa Deus salva. Mas não era só dar um nome. Dar o nome significa passar a vida inteira ouvindo do pai o que um nome significa. E incutir o nome nas atitudes. Então quando Jesus um dia foi jogar bola, está lá em Padre Mário capítulo 2, versículo 11, depois você lê. Que ele foi jogar bola, que ele machucou o dedão na pedrinha e voltou. O menino me empurrou, mãe. E Nossa Senhora já foi querendo acoitar, pegar no colo, não sei o quê. Foi São José que falou: Deus salva, Jesus, né? Yeshua, Deus salva. Jesus, isso é jeito de um Deus salva chorar, rapaz? Parece uma moça, grossa voz. Matar o pai de vergonha? Vem cá, vamos lavar esse dedo aí. Aí vai Nossa Senhora: ai, tadinho, amor. O menino é um Deus salva. Está desmaiando porque cortou o dedo. Como se dizendo, o dia que for furar na cruz, então, faz o quê? Corre? Não, filho, vem cá. Foi lá São José, pegou aquele álcool de cozinha, metiolate, já tacou no dedo. Nossa, é um Deus salvo, hein, vê? Ganhar o nome significa passar a vida ouvindo o que o nome significa. E foi José que fez isso na vida de Jesus. Você vai agir, ser, pensar, sentir, se comportar como um Deus salva. Jesus teve pai. Jesus teve paternidade sobre ele. Essa paternidade que nós temos dificuldade, meus irmãos. Quando Jesus veio dizer que Deus é pai, não fiquemos pensando que Jesus veio dizer que Deus é pai só porque a religião da época não pregava que Deus é pai. Jesus veio dizer que Deus é pai porque nós, no fundo, não queremos ter pai. Essa é que é a verdade.
O pecado original deixou em nós uma aversão a Deus Pai. Nenhum de nós somos muito fã do Pai. Nós temos dificuldade com tudo que vem sobre nós com tons de paternidade, de governo, de norte, de racionalidade, de disposição, de movimento, de coragem. Todos nós. Jesus teve sobre ele um Pai e viu o quanto era bom, por isso insistiu tanto em dizer: Deus é Pai. Pai que provê, Pai que protege, Pai que levanta, Pai que encoraja. E é de São José que a gente quer pedir hoje todos esses méritos, todas essas graças, que São José seja tudo isso para nós. Desperte tudo isso em nós. Abra todos esses espaços em nós. Que São José hoje abençoe todos aqueles que têm a missão da paternidade. Começando pela igreja, que tem a missão da paternidade espiritual. Que os bispos, nossos padres, que a gente seja homem. Fale como homem. Governe como homem. Proteja como homem. Instrua como homem. O mundo precisa dos homens. A exemplo de São José. Hoje é dia de a gente rezar também pelos rapazes, pelos noivos, pelos casados, por quem é pai e marido, as virtudes de São José. E para todos nós, meus irmãos, para todos nós, a pureza de José e a capacidade de rezar que José tinha. Um homem, vida toda, governado pela voz de Deus. José vai, José fica, José vai, José é um homem orante, um homem inspirado pela voz de Deus, um homem que em meio a tantos sentimentos, como a gente reza, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me São José. Em aflições e tribulações, ele era capaz de ouvir e obedecer o anjo do Senhor, a voz do Senhor. E isso é um dom, queridos, que o glorioso São José quer dar a cada um de nós também. E pedirmos hoje: São José trabalhou e proveu. Rezar pelas nossas famílias para que não nos falte o pão de cada dia, que não falte aos devotos São José o emprego, o salário, a dignidade, a profissão, e que na vida de todos nós a providência de Deus possa acontecer por intercessão de São José.